Olá pessoal, tudo bem? Seguindo o cronograma do nosso canal no YouTube e também do Telegram, hoje é dia de aula rápida e venceu na enquete um tópico específico de direito administrativo. Por isso, escolhi falar aqui com vocês sobre as teorias a respeito da responsabilidade civil do Estado. Vamos tratar desse assunto que sempre é cobrado nas provas de concurso público, tá? Mas antes de começar, primeiro eu quero me apresentar. Você que ainda não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, professor de alguns preparatórios e especializações pelo Brasil, doutorando em Direito e autor de livros e artigos jurídicos. Se você ainda não faz parte do meu canal do Telegram, convido você agora mesmo a pegar o seu celular e apontar a câmera dele para esse QR Code. Você vai ser direcionado para lá e terá acesso ao nosso conteúdo 100% gratuito, tá bom? Vamos então tratar desse tema, responsabilidade civil do Estado. Cuidado, eu não estou me referindo aqui à responsabilidade civil genérica, lá do Código Civil, que se aplica aos entes privados, às relações privadas. Não estou falando sobre isso. Eu estou me referindo à aplicação de teorias no âmbito das relações públicas, envolvendo administração e administrado, ou seja, relacionamento com o Estado. A pergunta central é: quando é que a administração pública terá o dever de responder civilmente diante de alguém, pagando uma indenização, por exemplo? Bem, para dizer isso, para explicar isso, a doutrina traz 3 teorias acerca da responsabilidade civil do Estado. Nós temos a teoria do risco administrativo, que é a regra geral no direito brasileiro. Temos a teoria da culpa anônima, também chamada de teoria do serviço, culpa do serviço, e temos a teoria do risco integral. Na teoria da culpa anônima ainda vou comentar um pequeno detalhe ali. Claro que essa não é uma aula mais longa, como acontece no nosso curso Direito Administrativo Começando do Zero, mas aqui eu quero trazer alguns aspectos para você aprender o que é preciso sobre essas teorias. Vamos lá. Primeira teoria que nós temos, então, é a teoria do risco administrativo. Segundo a doutrina, essa teoria é a regra geral no direito brasileiro com base em um artigo constitucional. Deixe marcado no seu vade-mecum e faça a leitura do artigo 37, parágrafo 6º. Lá se fala que a administração pública, bem como as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, respondem perante terceiros quando causar dano a alguém. Essa responsabilidade do Estado, segundo a teoria do risco administrativo, é uma responsabilidade objetiva. E o que significa ser uma responsabilidade objetiva, Marcílio? Significa que não é necessário comprovar o elemento intencional, a vontade do agente. Isso não precisa demonstrar, tá? O dolo ou a culpa não são requisitos para a responsabilidade civil do Estado, porque ela é objetiva. No âmbito das relações privadas, a responsabilidade subjetiva é comum, mas no âmbito das relações públicas, nós temos a regra geral de responsabilidade objetiva, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa. Marcílio, então significa que sempre haverá responsabilidade da administração pública? Não, não significa isso, muito cuidado. O que essa teoria do risco administrativo diz? Ela diz que o Estado responde independentemente de dolo ou culpa, mas existem 3 requisitos que precisam ser demonstrados para que o Estado venha a responder. Que requisitos são esses, Marcílio? Primeiro, é necessário comprovar a conduta de um agente público se valendo dessa qualidade. Imagine, por exemplo, um policial militar que atira e acerta uma bala em alguém, né, que não tinha nada a ver com aquele tumulto, por exemplo, né? Veja, conduta, o tiro, houve o tiro, tá? Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito que a doutrina afirma, é necessário também a comprovação do dano. Pode ser um dano material, pode ser sim um dano moral, tá? Isso de vez em quando cai em prova. Pode comprovar dano material, dano moral, dano estético, tá? Então tem que ter a conduta e o dano. O policial que atirou e matou alguém, por exemplo, existe o dano, o evento morte, tá bom? E por fim, nós temos o nexo de causalidade. O que é isso? Basicamente, o nexo de causalidade é o nexo necessário e suficiente da conduta para causar o dano, tá? Então, o autor deverá, em sua petição, demonstrar a conduta, o dano
e o nexo de causalidade. Se algum desses requisitos estiver ausente, o Estado não responde, tá bom? E essa teoria do risco administrativo, além de exigir esses 3 requisitos, também permite a exclusão ou a atenuação da responsabilidade do Estado, ou seja, a exclusão, retirar, o Estado não responder, ou atenuar, diminuir a responsabilidade do Estado. Bem, a doutrina fala que essa teoria, que é a regra geral do direito brasileiro, admite que o réu, o Estado, venha a alegar no processo causas excludentes de responsabilidade ou causas atenuantes de responsabilidade. Exemplo de causa, né, excludente de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima. A vítima deu causa ao dano, né, por culpa exclusiva dela, o Estado não responde. E também temos a culpa concorrente como atenuante. É um exemplo, estou pegando os exemplos. No curso Direito Administrativo, começando do zero, a gente aprofunda. Mas, por enquanto, vale a pena saber isso que eu estou te falando. Então, cabe a alegação de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, e também cabe a alegação de atenuantes, como, por exemplo, culpa concorrente. O Estado contribuiu e a vítima também. Nesse caso, o Estado responde, mas de forma atenuada, reduzida, tá? Veja, essa é a regra geral. Mas temos outras 2 teorias que ainda são identificadas pela doutrina como aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro, porém de forma excepcional. Primeiro, comentando aqui a teoria da culpa anônima ou culpa do serviço. Por que ela recebe esse nome? Bem, a teoria da culpa anônima ou do serviço é aplicada em casos de omissão, tá? Em casos de omissão do Estado. Como assim, Marcílio? Veja. Imagine, por exemplo, que uma pessoa tenha recebido uma facada e precise imediatamente de uma cirurgia. Essa pessoa é levada até o hospital e, chegando lá, não tem médico. E por conta, não da facada, mas sim da ausência de médico para atender no prazo regular, essa pessoa vem a óbito. Ora, a culpa não foi de um agente público específico, mas sim a culpa foi do serviço. Foi uma culpa anônima, sem uma pessoa específica, entendeu? Por isso o nome culpa anônima ou culpa do serviço, porque nessa hipótese nós temos uma omissão do Estado. Bem, há uma dúvida se essa teoria colocaria, né, uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas a maior parcela da doutrina vem afirmando que ela exige uma responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque é necessário comprovar a culpa do serviço. Não é dolo ou culpa, é culpa do serviço. Bem, a doutrina diz o seguinte, que na teoria da culpa anônima, quando há, portanto, omissão do Estado, é necessário comprovar que o serviço público, um dos 3 requisitos agora, presta atenção, que o serviço público não funcionou, serviço público não funcionou, não tinha médico, por exemplo, não tinha e o serviço não foi prestado. O serviço público funcionou, só que funcionou mal. Ou seja, por exemplo, nós tínhamos um médico até, mas ele não era cirurgião, ele não sabia fazer a cirurgia e por isso, né, ele tentou lá, mas a pessoa veio a óbito, funcionou mal. Ou, por fim, funcionou atrasado. Até tinha médico, mas ele estava no interior, demorou 2 horas para chegar na capital para atender a pessoa e ela veio a óbito. Então, na teoria da culpa anônima ou na teoria da culpa do serviço, né, recebem esses nomes, nós temos uma responsabilidade subjetiva pela necessidade de comprovar que o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado. O autor deverá comprovar isso. Um detalhe aqui. No caso de hipóteses em que a pessoa esteja sob resguardo do Estado, esteja sob custódia do Estado, nesse ponto específico, o Supremo Tribunal Federal vem dizendo que a responsabilidade é objetiva. Exemplo, Marcílio, morte de detento em presídio. A pessoa veio a óbito dentro de um presídio, veja, como regra, haverá responsabilidade do Estado e, neste caso, essa responsabilidade será objetiva. Não é morte natural, estou falando, por exemplo, de um assassinato, né? Por exemplo, de uma situação em que a pessoa foi submetida a condições subhumanas, né? Por quê? O Supremo diz que nesse caso em que tem alguém sob tutela do Estado, essa pessoa está sobre um regime especial e por isso
deve ser aplicada a teoria do risco suscitado ou do risco assumido. Na medida em que o Estado coloca um detento dentro de um presídio, tem uma previsão constitucional de garantir a integridade física desse preso, o Estado, então, assume o risco. E nessa hipótese de custódia, nós temos uma responsabilidade objetiva. Então, é uma exceção à teoria da culpa anônima. Bem rápido aqui, é claro, não estou aprofundando, não estou trazendo os aspectos detalhados da jurisprudência, porque isso você vê no meu curso de Direito Constitucional, Direito Administrativo, começando do zero. Tem o Direito Constitucional também, que a gente está para lançar, tá? E, por fim, nós temos a teoria do risco integral. E, normalmente, as bancas de concurso público gostam de confundir o candidato com a teoria do risco administrativo, né? Elas são muito parecidas, ó. Teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Qual é a diferença entre essas duas teorias? Bem, na teoria do risco administrativo, que é a regra geral, o Estado responde, mas ele pode alegar causas excludentes ou atenuantes de responsabilidade. No caso da teoria do risco integral, veja o nome, o risco é integral. O Estado responde mesmo que haja uma causa excludente ou atenuante de responsabilidade. Ou seja, o risco ele é integral. O Estado responde de qualquer maneira. Um exemplo, Marcílio, nós temos na nossa Constituição o caso de dano nuclear. O dano nuclear, segundo a doutrina, é uma hipótese de responsabilidade com base na teoria do risco integral. Quando é que essa teoria se aplica, Marcílio? Ela se aplica nas hipóteses constitucionais, como é o caso do dano nuclear. Alguns autores também mencionam, por exemplo, crimes a bordo de aeronave, caso do meio ambiente, etc. Mas o principal caso explorado em prova é o dano nuclear. Nessa hipótese, o Estado responde independentemente de ter aí causa excludente ou atenuante de responsabilidade. A gente pode pegar como exemplo, aqui em Goiás, há um tempo atrás, houve o caso do Césio. Veja que interessante, o Estado até hoje responde, mesmo tendo sido uma pessoa que deu causa àquela situação. Para quem não conhece, vale a pena depois pesquisar. Então, o dano nuclear causa, então, a responsabilidade do Estado pelo risco integral. O Estado responde e, perceba, essa responsabilidade não pode ser eximida por causas excludentes ou atenuantes de responsabilidade. Essas três teorias são teorias publicistas, tá? Ou seja, são as teorias do ordenamento jurídico brasileiro que se aplicam no âmbito das relações estatais. Porém, existem diversas nuances que você deve aprofundar, como, por exemplo, ação regressiva, prescrição, denunciação à lide, o histórico das teorias de responsabilidade, entre outros aspectos que não dá tempo da gente ver aqui. Nessa aula rápida, o objetivo era apresentar as principais teorias, tá bom? Mais uma vez, convido você a fazer parte do meu canal no Telegram e também aqui do YouTube, deixando seu like, seu comentário e se inscrevendo também para receber os nossos próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!